Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses, ou seja, as pessoas que residiam em Filipos. Tá? É uma carta pequenininha, tem somente 4 capítulos, e a mensagem dela é que só em Cristo é possível ter verdadeira união e alegria. Que Cristo é um exemplo de humildade e serviço. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 4. Tá? Entender o que é isso, né? Como que a gente vai seguir esse exemplo de Cristo, de humildade e serviço, e como que é possível a gente ter essa alegria, apesar do que nos é solicitado fazermos, que a gente vai ver que não é tão simples assim, não é tão fácil, mas não estamos sozinhos. Tá? Deus é conosco. Então vamos lá, pessoal. Eu queria que primeiro vocês lessem comigo o capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Eu queria chamar a atenção de vocês. Paulo aqui está falando desenvolvendo a salvação, e eu queria chamar a atenção, a gente começar a estudar um pouquinho a partir do versículo 14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Tá? Nós não conhecemos os desígnios de Deus para nossas vidas. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e a nossa propensão, né, a gente tem uma tendência perante as dificuldades de reclamar, de maldizer, mas talvez aquela dificuldade seja uma oportunidade para que a gente possa crescer espiritualmente. Tá? Então é isso que aqui Paulo está dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Tá? Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, como por exemplo na escola, pode ser que na escola de vocês tenha alguém que ofenda vocês, mesmo que vocês não tenham feito nada para aquela pessoa. E aí quando alguém ofende a gente, mesmo que a gente não tenha feito nada para que essa pessoa faça isso, dá aquele mal-estar, e muitas vezes a gente pensa coisas negativas em relação àquela pessoa, né? Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Na realidade, é justamente o contrário. Deus sabe da nossa natureza, a nossa natureza pecadora, que a gente tende a pecar, mas o que Ele quer é que a gente faça justamente o contrário, que a gente se volte para Ele, buscando forças para que a gente não peque. Então, se por exemplo, alguém ofender vocês na escola, o que vocês devem fazer, e eu também, se por exemplo alguém me ofender no meu trabalho, o que a gente deve fazer nessas situações é orar, pedir a Deus ajuda para que a gente não guarde nenhum rancor, que a gente não deseje nenhum mal para essa pessoa, mas muito pelo contrário, que a gente tenha a capacidade de amar essa pessoa de verdade. E a gente sabe que isso não é fácil, tá? Mas é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente se volte a Ele pedindo ajuda para fazer esse tipo de coisa. E aí,
no versículo 15, ele complementa da seguinte forma. Primeiro ele diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Tá? E aí eu queria sugerir para vocês lerem esse versículo com os pais de vocês e discutir com eles o que vocês entendem, né, que Paulo está falando aqui nesse versículo, né, que nós devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros perante uma geração pervertida e corrupta, onde a gente precisa ser luz, né? O que nós entendemos por isso? O que seria essa geração pervertida e corrupta? Será que nós estamos inseridos nela? Eu deixo isso aqui para vocês discutirem com os pais de vocês, tá? E aí, que também é uma continuação do que a gente estava falando, né, dessa discussão que vocês vão ter com os pais de vocês, a gente vai ler o capítulo 4, dos versículos 4 a 9, que diz o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tá? Então, pessoal, apesar nos versículos anteriores a gente sentiu uma certa dificuldade de colocar em prática, né, perante essas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, de seguir a palavra de Deus, aqui Paulo explica que a gente não está sozinho, pelo contrário, a gente deve se alegrar, mesmo perante as dificuldades, porque Deus é com a gente. Ele diz que perto está o Senhor, né? A gente nunca está sozinho, Deus está sempre conosco. Ele diz: não andeis ansiosos, ou seja, compartilhe com Deus as dificuldades. Como a gente falou antes, amar alguém que nos ofenda. Então, a gente deve compartilhar isso com Deus, dizendo: Senhor, me ajude a amar essa pessoa, eu tenho dificuldade de amar essa pessoa, ela me irrita, ela me incomoda, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer que eu sinta por ela, né? Então me ajuda a seguir os teus mandamentos. E aí no versículo 7 ele diz, né, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? Poxa, como é que eu vou amar alguém que me faz mal? Mas Deus é além do nosso entendimento. A gente não consegue compreender Deus, a gente não consegue compreender a natureza divina. Isso está fora da nossa capacidade de entender. E por isso que Deus nos orienta a termos fé, né? Que a fé é justamente isso, a gente acreditar em coisas que a gente não consegue entender. E diz o versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Tá? Então, é isso que a gente deve fazer. A nossa fé deve nos guiar. A nossa fé que deve tocar nos nossos corações e dizer que Deus quer que a gente faça isso. E aí ele é muito claro, eu vou ler novamente os versículos 8 e 9, para vocês entenderem o que é isso que Deus pede que a gente faça. E é um versículo também que eu recomendo que vocês leiam com os pais de vocês e conversem sobre esses versículos, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, essa a palavra que a gente discutiu hoje, que é a palavra que Deus tocou nos nossos corações, e eu queria encerrar essa aula com uma oração, tá? Gostaria que vocês orassem comigo também nesse momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado pela profundidade da Tua palavra, Senhor Deus, e pela oportunidade, Senhor, de podermos refletir nela, Senhor. Sabemos de nossa natureza pecadora, sabemos o quanto é difícil, Pai, a gente seguir os Teus mandamentos, mas nos alegra, Senhor, saber que não estamos só. Tu é conosco, Senhor Deus. Tu nos ama a ponto de mandar Teu Filho, Teu único Filho, para nos salvar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Toque os nossos corações, Senhor Deus, para que possamos, Pai, sempre que enfrentarmos alguma dificuldade, nos voltarmos para Ti, buscando ajuda, buscando orientação, para que possamos seguir o Teu caminho, Senhor Deus, e fazer a Tua vontade. É o que te pedimos no Santo de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Espero que em breve a gente possa se ver, se reencontrar lá na igreja. Fique com Deus.